Olá, tudo bem? Eu sou a Natália. E eu sou o Bruno. Nós somos proprietários aqui do Na Pausa Café, uma cafeteria aqui na região da Pampulha, no bairro Ouro Preto. E a gente vai contar um pouquinho da nossa história para vocês, como que essa cafeteria surgiu. Primeiro surgiu porque o Bruno sempre gostou muito de café, né? Conta aí um pouquinho. Então, sempre gostei de café desde pequeno, né? E com o passar do tempo eu fui aprimorando, conhecer novos cafés. E com isso, com o passar do tempo, eu conversando com a Natália, que um dia eu teria uma cafeteria. Não era um sonho dela, mas era um sonho meu. E com isso, com o passar dos anos, todo momento a gente sempre gostou de sentar, e eu fui colocando para ela essa parte, né, meu amor? Na verdade, eu nunca fui assim uma amante de café, não. Ele sempre que gostou e ele sempre me trouxe para esse momento, falando: amor, vem, senta aqui, vamos falar sobre o nosso dia, vamos tomar um cafezinho, né? E aí, com esse negócio de vamos sentar um pouquinho e tomar um cafezinho, eu fui acostumando, aprendendo um pouco mais. Aí um dia ele falava: toma esse sem açúcar, que é muito bom. E aí a gente foi cada dia mais, assim... pegando gosto, né? E acostumando com esse momento mesmo da gente à mesa, né, tomando café. Paralelo a isso também eu fui fazendo alguns cursos sobre bolos, sobre doces, e aí eu até brinco que a gente juntou a fome com a vontade de beber café, né, e aí surgiu a cafeteria. Eu fiz gastronomia, a gente foi aprimorando, né, em ambas as partes. E com o passar do tempo, o Bruno encerrou na profissão dele, e aí veio a ideia, e agora, vamos montar? E aí em 2019 a gente resolveu realmente abrir a cafeteria. Sim, foi um grande desafio para nós. Quando eu chamei a Natália com essa ideia da cafeteria, até porque ela já estava formando, né? Então aproveitei, não deixei ela nem respirar. Falei, vamos montar agora. Aí chamou o meu irmão também, que é o Pablo, que é apaixonado pelo café, ele também topou a ideia. E eu falei: meu irmão, vamos com nós que vai dar certo. E hoje tá aí, Na Pausa Café. É isso. É isso. Como que a Thalita entrou na minha vida, né? Entrou aqui ajudando Na Pausa Café, com a identidade visual e com toda a parte, né, do marketing e do brand do Na Pausa Café. Eu conheci a Thalita no período da pandemia, e aí eu estava buscando uma mudança para minha marca. Eu queria deixar a minha marca um pouco mais profissional. Eu lembro que eu estava um pouco perdida, eu não sabia por onde começar, e aí eu vi o perfil da Thalita falando sobre essência. E aquilo mexeu comigo, né? Eu queria que minha marca tivesse a minha essência, mas eu não sabia nem por onde começar. E aí eu entrei em contato com a Thalita, e a Thalita veio me ajudar a trazer toda essa identidade realmente para a minha cafeteria. Na verdade, uma identidade mesmo, que até então eu nem tinha. E aí eu não estou falando só de identidade visual, falando mesmo sobre os valores da minha marca, né? E aí a gente fez esse trabalho, e aí a gente foi desenhando toda essa estratégia para minha marca. Então, nessa época de pandemia, era uma época de muita insegurança, né? Então, eu não sabia como que ia ser o futuro da minha cafeteria, até porque com tudo fechado, comércio fechado, as pessoas não tinham o hábito de pedir café, né, pelo delivery, e a gente não tinha nem noção como seria o pós, né, como seria quando os comércios se reabrissem. Mas eu sabia que eu precisava que minha marca fosse um pouco mais profissional, né? Ela trouxesse essa imagem mais profissional. E aí nós começamos com esse trabalho, primeiro com a identidade visual, que também era uma coisa que eu não era satisfeita na época, né? Eu achava que não me representava, não representava meus valores, que era muito singela, superficial, uma coisa bem amadora, né? E começamos por essa identidade visual, e também a gente foi atrás de conhecer os valores que eu gostaria de transmitir na época. Apesar de ainda nem saber se o comércio ia abrir, como que ia ficar, a gente já foi atrás de crescer, né? De trazer essa imagem profissional para minha empresa. Nessa época a gente ainda era uma cafeteria bem pequenininha. Importante falar que hoje
As imagens que vocês estão vendo, né, são de uma cafeteria pós-pandemia. Quando a Thalita me conheceu e a gente começou a fazer esse trabalho, a gente tinha só uma parte pequena da loja e era só eu e o Pablo, meu cunhado, trabalhando em todas as funções. Então, na época, meu maior desejo também é que esse projeto crescesse e que eu pudesse sair um pouco do operacional, tanto eu quanto o Pablo, para a gente começar a ter essa visão mais do todo, cuidar de outras partes, né, que a cafeteria precisava. Então, a gente queria sair do operacional, esse era o nosso maior desejo, né, e conseguir dar mais atenção para essas outras partes que tanto exigia da gente na época. Durante esse tempo, né, surgiram algumas dificuldades, a gente precisava crescer, mas precisava também investir em novos equipamentos, precisava de uma equipe, né? Não foi fácil durante esse período. Também as coisas não estavam estáveis, né? Pandemia, tinha época do comércio abrir, do comércio fechar. E aí as maiores dificuldades que eu tive foi de encontrar novos funcionários, né? De ter uma clientela fixa, vamos dizer assim, ou uma clientela que cobria meus custos na época, né? O que ajudou muita gente também foi criar as caixas de café da manhã. Foram caixas que a gente fez durante esse período que a pandemia estava com tudo fechado e as pessoas precisavam presentear, né, e se fazer presentes uma na vida das outras, né? E aí a caixa de café da manhã foi assim, um divisor também, né, nesse período para deixar a cafeteria aberta, né? Então, a gente criou essas caixas, as pessoas começaram a comprar essas caixas, a cafeteria foi chegando nos mais diversos lugares aqui de Belo Horizonte. E é o que a gente se manteve, né? Vamos dizer assim, com o negócio aberto, entre aspas, né? Durante a pandemia. Durante esse processo também foi um período de muita insegurança, né? Foi um período que eu não sabia até onde a gente ia chegar como cafeteria, mesmo com as caixas dando muito certo e a cafeteria tendo esse movimento de entrar na casa das pessoas, né? Foi um período de muita insegurança. Porém, durante esse processo que a gente ia construindo, né, toda a essência da marca, eu ia percebendo, né, com as ferramentas que a Thalita trazia, os valores que eu queria passar, que o café é mais do que um momento só de lazer, de tranquilidade, é um momento de pausa, né, de conexão, de família ou de amigo que você reencontra numa reunião. É um momento mesmo de você parar e relaxar, ter um momento de respiro ali durante o dia a dia. Então, foi um divisor, eu falo assim, quando eu comecei a entender o que era a essência da minha marca, o que eram os valores que eu queria, né, transmitir. Isso me trouxe muito mais segurança para poder tomar até decisões, né, do que eu vou colocar, do que eu não vou colocar, do que eu vou aceitar como proposta, né, de fornecedor ou não, o que casava com todo esse ambiente que eu queria construir aqui na minha cafeteria. Fez total diferença para mim também entender a essência da minha marca, trazer essa mensagem com clareza para os meus clientes. Todo mundo merece esse momento de pausa, merece ter esse momento de conexão, seja consigo mesmo, ou seja com aquele amigo ou aquele familiar que a pessoa se encontrou para tomar um café, né? Que a gente merece mais do que ficar só correndo, trabalhando, buscando os seus objetivos, né? E que isso também é importante para a pessoa parar, respirar e seguir, né, no dia a dia. Então, todas essas ferramentas trouxe para mim essa clareza, né, que o café era esse momento para mim, para o meu esposo, né, de sentar, falar como foi o dia, de relaxar, de colocar os pingos nos is também, né, muitas vezes. Então, que isso também poderia ser para outras pessoas, né, que chegasse no meu ambiente e sentisse esse momento de agora é o meu momento de pausa. Depois da pandemia, que o comércio abriu, né, que as coisas começaram a voltar ao normal, eu comecei a sentir uma grande diferença, né? A gente já sabia como comunicar tudo isso que a gente sentia, tudo isso que a gente queria transmitir, né, para os nossos clientes. A gente começou a receber mais pessoas,
ainda o espaço era pequeno, né? Pós-pandemia, a gente só tinha uma parte do que é hoje dessa loja. E aí, em torno de 6 meses que a pandemia encerrou, né, que os comércios voltaram a funcionar, eu senti uma grande diferença, né? E com esse movimento de mais clientes, né, a gente deu um passo a mais, que foi ampliar, né, o nosso espaço. Hoje a gente conta com uma área externa, né, que é essa parte que eu estou aqui, e praticamente é o dobro do espaço, ou até mais que o dobro do espaço que a gente tinha antes, em questão de lugares, né, de atendimento. A gente consegue, né, sentir clareza em todas as atitudes que a gente vai tomar, né, com relação ao que a gente quer, tanto quanto foi para a construção desse novo ambiente, né, cada detalhe que a gente ia colocar para transmitir essa questão da pausa, né, para ter essa pausa mais tangível mesmo, para que as pessoas chegassem aqui e sentissem que esse ambiente era um ambiente de tranquilidade, né? Então, ter clareza do que a minha marca representa, da essência que eu queria trazer de dentro para fora, né, foi essencial, né? Porque isso influi em tudo, né? Na música que eu vou colocar aqui no meu ambiente, para o cliente que vai chegar e sentir mais tranquilo, até no tipo de evento, né? Porque depois que esse espaço aqui ficou maior, eu tive muitas propostas ou de evento, de comemorações. Então, toda essa clareza trouxe para mim segurança para tomar decisões, né? E resultados incríveis, porque quando você comunica de forma clara, você atrai as pessoas certas, né? Eu não tenho clientes, eu falo assim, com ruídos com a minha marca, né? Eu tenho clientes que acreditam nesse momento, né? Que estão aqui para desfrutar desse momento de pausa. Então, eu acho que o maior resultado de tudo isso, além dos números que é fato, né? Porque quando a gente amplia um espaço, a gente tem a casa cheia, principalmente nos finais de semana, então a gente vê que a gente traz resultados, né, tangíveis, mas o resultado também de clareza, para mim, é fundamental, né? Então, eu agradeço muito, porque tudo isso, para um empreendedor tomar decisões, é muito importante, né? Talvez, para quem está começando, não sabe nem por onde mesmo, né, tomar suas primeiras decisões, como pintar a loja, como fazer uma identidade visual, as coisas que a gente acha assim, que são importantes para construção de uma marca, mas tem outras coisas relacionadas aos valores, relacionadas ao seu modo de ver a vida, que são essenciais para você transmitir o que você quer realmente, para deixar essa sua marca no mundo, né? E para mim, como mulher, como mãe, principalmente me trouxe mais flexibilidade, né? Hoje eu consigo, por exemplo, ter a parte da manhã livre para ficar com as minhas filhas, né? Eu tenho uma equipe que hoje me ajuda em tudo, né? Coopera mesmo, faz esse trabalho de equipe comigo. Tem o Pablo que está comigo desde o começo, e isso me dá essa tranquilidade também de estar em casa, viajar, tomar decisões de longe, né? Ou às vezes nem preciso tomar, porque eles cobrem tudo para mim. Então, ter uma equipe maior, né? Foi lá no começo o que eu desejei, né? Sair do operacional foi um ganho também muito grande. Poder realizar coisas financeiramente falando, né? Proporcionar um bom plano de saúde para minha mãe, né? Poder viajar com meu esposo sem estar preocupado com as coisas que estão acontecendo aqui, porque hoje eu tenho uma equipe. Então, foram vários os ganhos e os benefícios de poder expandir, de evoluir, de crescer como marca. Quando a Natália me procurou para fazer o projeto dela, ela sabia que ela precisava de algo, mas ela não sabia exatamente o quê. E eu entendi naquele momento que ela precisava passar por uma gestão de marca completa. Então a gente iniciou todo o processo dela, e ao mergulhar na história dela, ao mergulhar na história de como surgiu a marca, foi através do desejo do marido dela, que era apaixonado por café, e eles tinham muito isso, de parar o que estava fazendo para curtir o momento ali deles dois, né, apreciando o café. E isso a Natália foi tomando gosto. Então eu entendi a essência da marca
nascia justamente desses momentos. E tudo isso, né, todo esse projeto ele foi construído no meio da pandemia. Então, nós estávamos ali vivendo forçadamente esse desacelerar. Então, nunca fez tanto sentido pensar na pausa nesse momento onde a gente estava precisando parar um pouquinho, né, a nossa superprodutividade para focar realmente no que importava. E aí, quando a gente começou a construir, fazer toda a construção através da história, entender o que é que eles queriam transmitir, comunicar com a marca, a gente chegou até o conceito, né? O conceito que ia reger tudo que a gente iria fazer, né? O prazer da pausa mora aqui. Então, pensar nisso tudo, em um mercado, em uma vida, em uma sociedade que supervaloriza a produtividade, o fazer, o estar em movimento todo o tempo, foi justamente ser ousado. Pensar no café, pensar realmente nesses momentos como um momento necessário para respirar, para pausar, para aproveitar o momento com quem se ama, e a gente foi fazendo essa construção. Eu costumo dizer para a Natália que esse projeto, para mim, foi um verdadeiro presente desenhar, né, tudo isso e viver tudo isso junto com eles, porque eu vi nascer uma marca, não só uma marca, mas eu vi nascer ali também, né, uma empreendedora consciente, né, uma mulher de coragem que sabe, de fato, construir uma marca de valor para o seu negócio. Então a Natália entendeu, ficou muito claro para ela tudo que ela queria comunicar e ela internalizou aquilo dali e ela se apropriou, né, da mensagem que a marca dela está comunicando. E quando você consegue fazer isso, fica muito mais fácil você se posicionar, você se diferenciar, né? E a gente já conseguiu isso, trazendo, né, essa questão da pausa para esses momentos. Então, a cafeteria da Natália, ela se diferencia das outras cafeterias justamente porque ela está indo na contramão. Então, ela tem uma marca singular, ela tem uma marca única, que nasce da história dela, da história do marido dela, da história da família dela e com aquilo, né, que eles têm ali, né, da forma que eles apreciam aquele momento. Então, o trabalho da Natália foi todo construído a partir desses diferenciais, a partir da história, a partir dos valores, a partir daquilo que é importante para que hoje ela consiga, de fato, sustentar não apenas na fala, mas em toda a experiência sensorial da marca. Então, hoje você chega no ambiente, a música que está tocando, a sua equipe de colaboradores, tudo está ali respirando e transmitindo essa mensagem, o prazer da pausa mora aqui. Então, quando você tem uma mensagem de marca forte, você transmite isso de forma consciente e intencional, fica muito mais fácil você conquistar os seus objetivos. E uma das coisas importantes nesse processo de construção de marca é você, de fato, registrar o nome da sua marca. E aí, quando a Natália iniciou esse processo de registro, na época, o nome era Na Praça Café, porque é localizado aqui, né, a localização da cafeteria fica numa praça. E aí, quando ela foi registrar, esse nome já não dava mais para ela utilizar, porque já tinha uma outra marca. E aí, foi a peça que faltava no quebra-cabeça, porque ao invés de a gente ficar desesperado porque não tinha um nome, a gente viu que tinha todo sentido a gente mudar para o nome Na Pausa Café, que é justamente o conceito que a gente estava trazendo, né, para a criação ali da marca. Então tudo casou de forma perfeita e hoje a gente pode respirar aqui no Na Pausa, desde o nome, a identidade visual e todos os pontos de contato, comunicando e transmitindo que o prazer da pausa mora aqui. Nath, eu queria muito te agradecer pela confiança no meu trabalho. Eu sempre falo para você do carinho que eu tenho pelo Na Pausa, porque foi um projeto que chegou quando eu estava no momento de transição, saindo do corporativo e indo empreender. Então a sua marca marcou a minha marca, né? E toda essa construção, tudo isso que a gente fez, e hoje acompanhando esse processo de crescimento, eu fico muito orgulhosa de você, vendo você falando sobre a essência, sobre como é importante, eu fico muito feliz mesmo de ver como que isso internalizou, né? Isso fez diferença para você, para sua família, para o seu negócio. E eu tenho certeza que o Na Pausa ainda vai alcançar muitos espaços, muitas pessoas precisam conhecer a história de vocês, a marca de vocês, e com certeza está trazendo um grande impacto, né, para o mundo, essa forma de pensar na pausa e em como aproveitar esses momentos com quem se ama. Muito obrigada mesmo pela confiança. Eu tá que bom? agradeço.